dia, pessoal. Estamos aqui de novo hoje com a Amaranta Ribas, doutora médica formada em nutrologia, também pós-graduação em nutrologia, graduação em biologia, medicina nas universidades federais. Ela tem experiência ampla em saúde pública, medicina comunitária geriátrica e também pratica como coach de saúde online. Seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre detox. Estou super curiosa em saber o que você tem para compartilhar com a gente. Janaína, em primeiro lugar, muito obrigada pelo seu convite, né? Gratidão de estar aqui com você. E assim, então vamos lá. Estou à disposição aí, você pode perguntar o que você tiver interesse. Estamos aqui. Uhum. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de saber, do ponto médico, como você é formada nessa área, o que você acha desse movimento detox que está havendo? Isso é um mito ou é realmente um método poderoso? Olha, Janaína, assim, depende muito, porque as pessoas, é um assunto que ele foi massificado, né? Ele foi assim para as massas. Aí quando um assunto ele atinge, né, certa amplitude, as pessoas começam a tratar ele com superficialidade, né? Não dando a esse tema o devido merecimento, né, que ele tem em termos de profundidade, em termos de amplitude. Porque se nós formos ver a desintoxicação, o conceito de desintoxicação do corpo, é um conceito que as medicinas orientais, né, principalmente a medicina indiana, o Ayurveda, ele já tem assim há mais de 5.000 anos, né? Eles trabalham muito com esse conceito de nutrir e desintoxicar o corpo, né? Então, se já era uma necessidade há 5.000 anos atrás, né? E imagine agora, hoje em dia, onde nós temos, né? Principalmente assim, aqui no Brasil, nós temos flúor na água, nós temos vários. Saiu numa revista médica paulista, do Conselho Regional de Medicina Paulista, recentemente, uma matéria divulgando o nível de contaminação na água com agrotóxicos, pesquisa científica mesmo, que tem agrotóxicos, metais pesados, substâncias que nosso organismo não reconhece, né? O ar extremamente poluído, né? Todos os pesticidas que eles colocam nos alimentos, principalmente no Brasil, cada brasileiro consome em média, no mínimo, 4 litros de agrotóxico por ano, né? Junto com o alimento, e as coisas químicas com as quais o corpo não está acostumado a lidar, né? O nosso corpo, ele sabe muito bem se defender de um vírus, de uma bactéria, de um protozoário, mas de substâncias químicas, a nossa inteligência biológica, ela não desenvolveu a esse ponto de conseguir se defender disso, né? Então, se já era uma coisa super necessária, esse conceito de desintoxicação, e a medicina indiana é uma medicina que trabalha quase que baseada nisso, praticamente baseada nisso, imagina hoje, né? Então, a gente vê aí hoje em dia, né, um bombardeio de um crescimento exponencial de doenças autoimunes, doenças crônicas, doenças crônico-degenerativas, cânceres e por aí vai, né? Tudo relacionado a isso. Então, assim, é vital, desintoxicação é vital. Principalmente em alguns casos de doenças sérias, né? Como eu já citei, câncer, doença autoimune, para todo mundo é necessário, mas para alguém que está apresentando alguma patologia, é crucial, vital, né? Que isso seja feito e seja feito de uma forma profunda, de uma forma consciente, de uma forma correta, né? Aquela máxima, né? De desintoxicar o corpo, alcalinizar e regenerar. E a gente consegue muitas curas, assim, dessa forma, né? Dessa forma, propiciando com que o corpo consiga se livrar dessa carga tóxica, né? Que ele é submetido atualmente. Sim. Pelo que eu tenho visto, a maioria conhece o detox, mais dessas coisinhas populares nas revistas, de suquinho, coisas assim. Mas quando você fala em detox como médica, qual é o procedimento que você se refere? Geralmente é isso mesmo, né, Janaína? As pessoas elas chegam, né? E elas querem, assim, é o suco, é alguma coisa nesse ponto. Só que geralmente visando emagrecimento rápido ou estética, né? Dá para emagrecer desintoxicando? Sim, porque um corpo saudável, ele elimina a gordura por si só. O peso saudável, ele é uma consequência de você estar com uma boa saúde, né? Então, as pessoas, elas miram errado, elas miram na estética. Mas, então, quando eu falo como médica em desintoxicação, eu estou falando nesse conceito profundo de recuperar uma pessoa de doenças crônicas, diabetes, pressão alta, dislipidemias, e todas essas doenças que eu já tinha citado. É nesse sentido de fazer com que o corpo se livre dessa carga tóxica, para que ele tenha forças
para se curar, porque nós somos desenhados para isso, nós somos desenhados para autocura. Nós temos esse potencial de regeneração, só que com tanta toxina, o corpo ele fica perdido e não consegue. Então, eu falo nesse sentido, né? É claro que tem desintoxicação de vários níveis e para vários tipos de pessoas, né? Mas no meu trabalho eu levo mais para esse lado, assim, de recuperação e restauração da saúde mesmo. Uhum. Eu fico muito grata de você mencionar esse tipo de doença que podem ser curadas ou melhoradas, porque eu, como coach, eu não posso fazer esse tipo, né? Eu não posso falar uma coisa dessa, só o médico que pode falar, então eu fico grata em você compartilhar, porque eu quero incentivar as pessoas também e mostrar que a desintoxicação é uma coisa poderosa, mas tem que ser feita sempre de um modo adequado, acompanhado com um profissional que saiba o que está fazendo e que não é só, eu vou tomar 3 dias de suquinhos e fiz uma detox, não é bem por aí, né? Por exemplo, se falamos em desintoxicação de alumínio, chumbo, é uma coisa bem pesada e precisa de acompanhamento. Uhum. É isso mesmo, Janaína, é verdade, assim, porque é um processo constante, a desintoxicação ela tem que ser diária, a gente tem que viver se desintoxicando, porque a gente vive se intoxicando, né? É respirando, é comendo um produto industrializado com conservante, emulsificante, e todas as coisas. A gente olha na lista dos ingredientes, a gente vê lá, mais de... Até desanima, né? A gente não quer nem acabar de ler, porque... É verdade. E assim, o tempo inteiro, imagina, pela água, pelo ar, pela comida, o tempo inteiro. Então, coitado do corpo, né? Ele aguenta, assim, porque ele é guerreiro, né? Ele é guerreiro, ele luta até o fim, mas chega uma hora que não dá mais. E aí começa um processo que eu tô vendo hoje em dia, ao meu ver, isso é uma opinião minha, uma nova seleção natural, entre aspas, né? A seleção... tirando o conceito da biologia de Darwin, né, que ele diz que o meio seleciona os mais aptos, né? Então, a gente está fazendo uma seleção natural, entre aspas, e as pessoas que vão ter condições de sobreviver vão repassar seus genes à frente e as que não vão morrer, infelizmente, dos mais variados tipos de doenças, né? Nós somos a primeira geração agora, nos Estados Unidos, recentemente, nasceu a primeira geração de bebês que não vai ultrapassar em expectativa de vida os seus pais. Porque sempre a gente vai ir ultrapassando, mas nos Estados Unidos nasceu agora, recentemente, agora se não me engano foi em 2012, 2013, primeira geração de crianças que não vai ultrapassar a expectativa de vida aos pais devido ao nível de contaminação com que essas crianças já nascem, né? Já nascem contaminadas. É uma coisa, assim, triste e é uma preocupante, né? E uma coisa, assim, que as pessoas não levam tão a sério, né? Quanto deveriam levar. Achei esse ponto que você falou muito interessante. Você recomenda uma pessoa que está se preparando para a gravidez fazer uma detox específica para preparar o corpo para dar tudo certo? Acho que sim, que com certeza teria que se desintoxicar sim, e ser feito de uma maneira profunda, de uma maneira correta e com bastante antecedência, 1 ano, 2 anos de antecedência, né? E limpar o corpo, nutrir o corpo, devolver a ele o que está faltando em termos de micronutrientes, né? E preparar, né? Preparar o caminho, limpar o terreno, né? Para uma nova vida que está chegando. Super, super importante. Porque as minhas clientes aqui, a gente tem o costume de ter filho bem tarde, né? Com 30 e poucos. Então, a gente vai se preparando e informando o que deve ser feito, porque a gente já não está mais com 15 ou 20 anos. Então, o corpo também já teve certas mudanças hormonais. Então, por isso que eu perguntei. Agora, eu gostaria de entrar um pouco num tópico mais pessoal seu. Eu sei que você é vegan e eu gostaria de saber, assim, um pouco por que você se tornou vegan, quanto tempo você já leva esse estilo de vida. Tá. Olha, assim, na verdade, isso me tocou a primeira vez quando eu era adolescente ainda. Mas foi um processo longo, né? Um processo longo. Eu primeiro comecei a ser vegetariana. Na verdade, eu fui tirando as coisas, os derivados animais, aos poucos. Mas, assim, o que me motivou mesmo foi que antes de eu ser nutróloga, eu era médica anatomopatologista. Eu fazia necrópsias de pacientes que morriam no hospital universitário de câncer, de todas essas doenças que eu falei, e fazia biópsias para dar laudo de câncer. E eu já era vegetariana, mas não era vegana ainda, e nem entendia essa questão da desintoxicação. Quando lá, eu me deparei, eu passei por uma profunda crise existencial, eu abandonei esse lado da medicina para me especializar em nutrologia e outras coisas, porque eu vi
que assim, constatei, assim, será que não, eu comecei a me questionar, será que não era possível fazer alguma coisa para que aquelas pessoas tivessem outro destino? Será que não era possível informar as pessoas para que elas pudessem ter uma vida diferente, né? E aí eu comecei um processo de mudança e fui me tornando vegana. Já era vegetariana, mas, assim, ovo-lacto, né? Aí depois eu fui mudando até hoje em dia. Foi um processo bem longo, que demorou bastante anos, assim. Então, desde o início, começou quando eu era adolescente. Se eu for falar, eu vou dizer minha idade, não quero dizer. Não precisamos entrar em detalhe. Mas qual foi a mudança principal que você notou? Nossa, mudou tudo, né? Então, quando eu era ovo-lacto, eu já tinha mudado bastante. Agora que eu tô vegana, não faz tanto tempo assim, então eu posso contar. Eu sou ovo-lacto, de fato, porque foi um processo, né? Mas quando eu comecei, não, só por hoje não irei mais comer, tem uns 10 anos, 10 ou 12 anos. Mas que eu fiquei vegana mesmo, né? Vegan, tem uns 3 ou 4 anos. O que mudou desde que eu emagreci uns 30 quilos. 30? Mais ou menos. Uau! Com o meu processo de desintoxicação e com o meu processo de desintoxicação, com todo o meu processo de limpeza também das coisas que eu comia, de me livrar das toxinas, e de uns 30 quilos mais ou menos. E eu mudei tudo, mudei a minha forma de ver, a minha forma de me relacionar com o trabalho. Eu trabalhava demais, né? Eu comecei a dar mais tempo para mim, tempo para ter um equilíbrio, porque eu estava assim, ficando fisicamente doente, mentalmente num estresse profundo que me levou a um colapso e um transtorno de ansiedade generalizada. Assim, eu fiquei realmente no fundo do poço. Eu tive que passar por esse processo para dar a volta por cima. Então, hoje eu sou outra pessoa em todos os sentidos, assim, emocional, no sentido físico, tudo mudou. Eu não sou aquela pessoa, parece que eu faleci e reencarnei, sabe? Você se sente emocionalmente mais equilibrada? Nossa, eu tava muito mal. Procurei acupuntura, procurei homeopatia, procurei a natureza, procurei me desintoxicar, procurei me alimentar melhor e eu consegui sair de um modo natural. Não tomo medicamento algum. Mas eu cuido bastante. Eu pratico respiração, eu pratico meditação. Eu cuido muito da alimentação, né? Então, mas mudou muito. Eu gostei desses vários, como é que se diz? Desses vários métodos que você pratica, que mostra para mim que o detox não é só uma questão de alimentação, é um detox completo, um detox da vida. Um detox, digamos, corporal, mental e emocional. Podemos colocar assim? Sim. E é isso mesmo. É isso mesmo. Você falou que quando você se tornou vegan, você sentiu uma certa desintoxicação. Então, quer dizer, quem é vegan não precisa de um detox específico, porque ele já tem, ou ele precisa de um detox específico? Porque, sabe, existem 2 tipos de veganos, né? Quer dizer, em linhas gerais, tem mais tipos, né? Mas, assim, tem aquele que ele vira vegano e ele tira os derivados dos animais da alimentação, mas continua se alimentando de coisa industrializada, né? Então, porque tudo que tem para onívoro tem para vegano. É a pasta de soja, é o hambúrguer de soja, é salsicha por aí. Nossa, é um queijo e... Nossa, é muita coisa. Ainda mais aí no exterior, que deve ter coisa pra caramba, né? Então, se ele continuar por esse caminho do junk food, né, digamos assim, ele vai precisar, sim, se desintoxicar, né? E até quem vai por uma linha mais saudável, né, que é a linha que eu sigo, precisa, porque lembra que no início a gente estava falando, né, daquela questão da medicina indiana, já há 5.000 anos falar isso. Então, naquele tempo, eles não tinham essa poluição, eles não tinham esse estresse, eles não tinham tanta coisa, eles já trabalhavam com esse conceito de nutrir e desintoxicar. Então, para todo mundo é necessário a desintoxicação mesmo. Assim, o corpo humano enquanto máquina, né, é como se fosse um carro, né? O alimento é como se fosse combustível. Enquanto tá passando gasolina ali, álcool, vai precisar revisar motor, trocar óleo, né? Então, o detox vai poder essa comparação também explicando para minhas clientes. Gostei. Então, hoje em dia, as clientes com quais você trabalha, elas te procuram porque elas já são vegan e querem alguns conselhos, receitas, ideias?
ou você acompanha elas a fazerem esse processo para chegar até lá? As duas coisas. Porque assim, que eu tenho 2 trabalhos. Tem o meu trabalho de médica, que é em consultório exclusivamente, porque o Conselho Federal de Medicina no Brasil, ele proíbe você, médico, trabalhar online. Então, como médica só presencial, só no consultório em São Paulo, né? Aí lá, eu trabalho de todo tipo de pessoas. Os que estão fazendo a transição para o veganismo, vegetarianismo, quem não é vegetariano e vegano, e pessoas que têm alguma doença que queiram se curar, queiram fazer algum tratamento, e geralmente procuram na alimentação uma cura, ou um alívio, ou algo que possa lhes ajudar, né? E geralmente é nesse sentido. E o meu trabalho de coaching nutricional é exclusivo para quem está querendo fazer a transição. Quem já está no processo e quer saber se está se alimentando direito ou não, o que precisa mudar. E quais são os benefícios principais que você nota quando a pessoa começa a eliminar esses derivados animais? Nossa, eu tenho uma paciente que ela é diabética, ela tem diabetes mellitus tipo 1, aquele diabético juvenil, né? Ela tomava altas doses de insulina e ela virou vegana, né? E assim, mesmo não sendo uma vegana saudável, ela é junk food, mas a dose de insulina dela caiu quase 1/5 do que era, assim. Tanto é que teve que reajustar tudo. Teve que reajustar tudo para poder se adaptar à nova alimentação dela. Eu percebo que as pessoas geralmente referem melhora de todas as ites, sinusite, faringite, gastrite, enterite, elas referem esse tipo de melhora, principalmente com a retirada dos leites, né, dos lácteos. Então, são muitas e muitos casos, são muitas e muitas melhoras, né? Então, principalmente quando a pessoa vai para esse lado mais natural. As pessoas, elas realmente melhoram bastante, algumas emagrecem, outros ficam mais equilibrados do ponto de vista emocional. Tem pessoas também que buscam esse equilíbrio emocional, né? E a alimentação, ela faz muito parte disso. Aquilo que a gente come se reflete em todos os níveis, né? Como você falou, se reflete em todos os níveis. Então, a boa alimentação, ela faz parte, né? De você conseguir estar bem, estar vivo, estar inteiro e cumprir com o que você tem que cumprir na vida, com o teu propósito, né? A gente tem que caprichar. Eu posso falar de própria experiência. Eu tinha tendinite. Se fosse pelo médico tradicional, eu estaria tomando remédio até hoje. E tirando os derivados de leite, a dor e a inflamação sumiu completamente. Então, concordo muito com aquilo que você fala e também já tentei implementar com as minhas clientes. Às vezes eu noto que elas têm certas dificuldades. Ai, mas e meu café com leite? Mas como é que eu tiro aquilo? Você também tem esse tipo de coisa que as pessoas têm um pouco medo? Como é que elas vão conseguir adaptar esse estilo de vida? Tem isso sim. Mas aí eu trabalho com as ferramentas do coaching e dá para ir levando, né? Dá para elas conseguirem. De fato, o que eu faço para as pessoas é lançar o desafio, né? Experimente. Né? E geralmente quando a pessoa experimenta, ela não volta atrás, que muda. E você acha, quais são os erros principais que uma pessoa vegan pode fazer, principalmente no início? No início, assim, principalmente ir para essa parte de junk food, né? Comer muita soja, né? Porque tem vegan que vai muito na soja, e assim, a soja, ela é boa apenas assim, a soja fermentada ou a forma coagulada, né? Que seria na forma de tofu, ou na forma do miso, né? Essas coisas. Mas a soja em grãos também, feijão, né? Que a gente tem muito aqui no Brasil, feijão. Mas, assim, os outros tipos de soja são péssimos, né? Então, e a soja, ela no Brasil, pelo menos, 90% ela é transgênica, ela leva muito agrotóxico. Eu acho isso. E para quem vira vegetariano, não vegan, né? Que ainda come os derivados do leite, aí saciar a vontade das carnes no queijo e no leite. Aí fica... E nas massas também, aí acaba engordando. E desequilibra o colesterol e uma série de coisas, mas mesmo assim, eu acredito que é menos pior do que antes, enquanto onívoros, né? Bem, eu ia te perguntar se veganismo faz perder peso, mas eu acho que você já respondeu pelo seu próprio exemplo e das clientes que você cuidou, né? Que pode, se não partir para o lado junk food, aí pode ter esse efeito positivo de perder o peso que estava em excesso. Mas como é uma transição alimentar, por incrível que pareça, tem pessoas que ganham peso. Justamente nesse começo, por não saber balancear, né? Aí, então, eu não sei balancear, não sabe fazer a substituição correta. E acaba indo... porque, assim, no começo dá mais fome.
você se sacia muito mais rápido e dá fome muito mais rápido. Então, o que acontece é que você acaba indo para massas, para coisas calóricas e acaba engordando. Algumas pessoas, acontece isso com algumas pessoas. Não é difícil acontecer. Essa flutuação de peso pode acontecer. Uma dúvida que eu sempre vejo com as clientes é o medo de não saber direito como conseguir bastante proteínas quando estão deixando de lado a carne. Qual seria a sua recomendação? Assim, porque a quantidade de proteína, né, que uma pessoa necessita é uma pessoa comum, né? Porque, assim, gestação muda, quem faz ginástica muda, mas é 0,8 gramas por quilo de peso dia, é muito pouquinho. Então, é muito tranquilo de você suprir isso no reino vegetal, com as proteínas vegetais. Cerca de 8 colheres por dia de qualquer grão. Aqui no Brasil nós temos o feijão, né? Que nos ajuda bastante. Mas de qualquer grão... Falta muito aqui. Aqui pra gente brasileiro não tem desculpa. Um feijãozinho, um arrozinho... É como se fosse... o feijão e o arroz é a combinação perfeita. É uma leguminosa e um cereal. Combinação perfeita que é como se fosse um bife. Em termos de aminoácidos. Mas existem outras combinações. Basta combinar uma leguminosa com um cereal, qualquer cereal. Então, em termos de 8 colheres de grãos por dia, né, do nosso feijão, já supriria. Aí, os outros cereais é mais ou menos essa conta. É fácil suprir proteína. Muito fácil. Tanto é que tem fisiculturistas veganos, sabe? Eles têm um corpo lindo, né? Totalmente construído por proteína vegetal. Tem vários atletas, tem corredores, tem várias pessoas, assim, que levam o símbolo do veganismo, né, para o esporte e são, assim, tem um corpo perfeito, muito bonito. Galera, vocês ouviram o que a doutora Amaranta acaba de dizer? O feijão e o arroz, ó, combinação completa. Se vocês quiserem entrar com a consulta com ela, ela não vai cortar o feijãozinho do prato de vocês. Gostou? Então, falando nisso, se a pessoa quiser trabalhar contigo, qual é a melhor forma de entrar em contato com você? Olha, tem os meus canais de comunicação, né? Tenho principalmente o Facebook, que é o Atendimento Vegetariano, né? E o atendimento vegetariano também é meu e-mail, atendimentovegetariano@gmail.com. Esses são os principais canais de contato. E tem também o meu site, né? Que é o www.curainformativa.com.br. Mas principalmente o Facebook. E a pessoa pode fazer com você só consulta individual, ou você faz palestras ou coisas em grupos? Como é que você trabalha? Assim, o meu trabalho de médico, ele é exclusivamente em São Paulo, no consultório, porque eu não posso fazer diferente disso, porque o CRM me proíbe, né? Mas eu dou palestras, eu dou bastante palestras, trabalho muito com palestra, e trabalho online, né? Via Skype como coach. Um trabalho focado para educação alimentar mesmo, para vegetarianos, para veganos, para crudiveganos. Mas é totalmente diferente do trabalho médico, um trabalho que eu vou mais em cima da alimentação, não peço exames, não prescrevo nada, é diferente, né? E assim, eu sempre estou fazendo palestras, né? Lá no Facebook eu sempre posto as palestras que eu estou fazendo. Com certeza eu vou compartilhar também para as pessoas ficarem alertas se estiverem por perto e quiserem acessar. Eles se interessam, principalmente para quem está por perto de você, né? Então, você tem um certo de público que você cuida, que assim, seu público-alvo que você fala, são principalmente essas pessoas que eu quero dedicar ao trabalho? No caso das palestras, eu trabalho com palestras online bastante também. Aqui no Brasil, agora a gente tem tido muitos congressos online, né? E tem tido muitos congressos voltados para vegetarianos, para veganos, e eu tenho participado como palestrante online também, então as pessoas elas podem me assistir. E assim, meu trabalho é dedicado para quem quiser, assim, eu não limito. Se a pessoa... mas só que a minha filosofia é vegana, então eu não me peço para falar de nada animal, porque eu não consigo, sabe, indicar isso. Nem por uma questão ética, por uma questão também do ponto de vista de saúde, em todos os níveis, assim, eu mantenho a minha filosofia, mas eu tô aberta para quem quiser. Tanto é que eu tenho pessoas que vêm, que comem carne, mas que elas querem melhorar em outro aspecto, eu já ajudo também. E o que você acha da iniciativa Segunda Sem Carne? Olha, ela é legal, a iniciativa Segunda Sem Carne, mas eu torço que as pessoas
compre ideia e fique em terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Direto. E quais são os seus próximos projetos? Meus próximos projetos é investir principalmente numa plataforma onde eu possa estar ajudando as pessoas a fazerem a transição do vegetarianismo para o veganismo. Né? De uma forma, eu estou ainda estudando isso, vendo como é que eu vou poder abranger o maior número de pessoas de uma forma que fique autodidata, que fique fácil, né? Para realmente, eu sinto muita vontade de que o veganismo ele se espalhe, né? Eu acho que para mim, né, é o futuro da humanidade, eu não vejo de outra forma. Uhum. Bem, da última vez que eu estive no Brasil, eu fiquei bem surpresa como esse tópico já cresceu bastante. Você já lê, principalmente nas cidades grandes você tem certos restaurantes que já oferecem no cardápio, e há 3, 4 anos atrás não tinha nada disso ainda. Eu acho que a gente já está caminhando em essa direção, mas claro que tem ainda potencial para expandir ainda mais. Ai, tomara, viu? Tomara que assim que expanda, porque é prejuízo, é um impacto ambiental muito grande essa nossa alimentação do jeito que ela é, onívora, né, das pessoas em geral, industrializada também. É um impacto ambiental grande, é um impacto grande para os animais, é um impacto grande na saúde das pessoas. Eu acredito que realmente a gente realmente precisa, né, enquanto espécie, né, dar uma sacudida, reformular e melhorar as coisas. Você antes falou que você participou de muitas palestras online. Tem como as pessoas acessarem isso no canal seu do YouTube, ou está gravado em algum lugar, ou já passou e não tem mais como? A maioria tá, assim, eu fiz assim, Semana Sem Carne, Semana da Alimentação Viva, a maioria fica lá, mas eu tenho alguns hangouts que as pessoas podem acessar, né? Geralmente eu posto tudo no meu Facebook, os links, né, das palestras que eu faço. Eu tenho alguns hangouts que eu disponibilizo, que eu fiz, que ficam lá, mas muitas estão já disponibilizadas já para esses congressos. Ok. Então, perfeito. Mas a gente vai procurar no seu site, né? Ah, tá certo. Bem, eu já pude perguntar tudo o que eu queria. Gostei muito do que você esclareceu. Gostei das ideias que você compartilhou. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público? Go vegan. Go vegan. Curto e claro. O planeta agradece, os animais agradecem, e o seu corpo agradece, a sua saúde agradece, a sua alma agradece. Perfeito. Então, muito obrigada que você tomou o tempo de estar hoje com a gente, que você esclareceu tanta coisa para nós. Eu tenho certeza que muitas vão aproveitarem. Quem quiser entrar em contato com a doutora Amaranta Ribas, que entre no site dela. Vou repetir para terem acesso e no fim do vídeo você vai ver novamente. É curainformativa.com.br ou no Facebook, Atendimento Vegetariano. Lá vocês encontram e podem falar diretamente com ela. Muito obrigada. Eu que agradeço.